Olá, bem-vindos ao canal Teatro das Sombras e dessa vez a gente inicia a série Tentáculos. Essa série visa mostrar os órgãos, as organizações e afins, tudo que é usado para que os dominadores globais, para que as pessoas que controlam o mundo espalhem o seu poder através desses vários órgãos. E hoje a gente vai falar sobre o Fed, o Banco Central Americano. Então, começando com a declaração do presidente americano James Garfield de 1881. Ele diz o seguinte, abre aspas, todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o senhor absoluto de toda a indústria e o comércio, e quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada, de uma forma ou de outra, por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos expliquem como se originam os períodos de inflação e depressão. Fecha aspas. Para um governo conseguir grandes quantias de empréstimo, o credor desse dinheiro ele ganha poder na administração para proteger os seus empréstimos. Em outras palavras, o governo precisa abrir mão da própria soberania para usá-la como garantia a esses empréstimos. E com essa ideia, se o credor observar que um governante saia da linha, ele pode financiar o seu inimigo, o seu rival, ou até mesmo pode criar um. E novamente, a gente volta ao nome da família Rothschild, que enriqueceram fazendo empréstimos para os governos, visto que é mais vantajoso, pois a quantia de empréstimos é muito maior do que para pessoas comuns, ou seja, é muito mais vantajoso você realizar empréstimos para os governos do que para as pessoas, para o povão. Ainda assim é aliada à garantia dos impostos dos cidadãos, ou seja, os impostos das pessoas vão ser uma das garantias aos empréstimos. Então, como a gente viu em vídeos passados, os Rothschilds explodiam guerras caso os reis do passado se voltassem contra suas decisões. Claro que essa grande conspiração para manter os países escravos dos seus sistemas financeiros não vem dos somente conhecidos casares, que a gente já abordou aqui no canal, mas de nomes importantes como Rockefeller, Warburg, JP Morgan e entre outros. Os chamados títulos do governo são importantíssimos para os banqueiros. Eles são um instrumento de dívida emitidos por governos para captar recursos junto aos banqueiros. Em simples palavras, quando você compra um título do governo, está emprestando dinheiro ao governo em troca de um pagamento futuro com juros. Eles encorajam, ou seja, os que detêm o sistema financeiro, encorajam os governos a se endividarem, pois quanto maior a dívida, maior são os juros. Então desastres, guerras, crises sanitárias e etc. deixam os governos afundados em dívidas, o que os força a requisitarem empréstimos. Ou seja, um prato cheio para os que detêm os empréstimos e a emissão de moeda. Mas as guerras são financiadas pelos mesmos que emprestam dinheiro às nações. Como, por exemplo, durante a Guerra Civil Americana, o lado norte foi financiado pelos Rothschild por meio de seu agente Augustus Belmont e o sul por meio dos Erlanger, parentes dos mesmos. Governos que precisam de dinheiro concedem monopólios de bancos públicos, recursos naturais, concessão de petróleo e transporte, entre outros. Eles entregam suas riquezas, sua soberania. Os dominadores globais há mais de séculos são os donos dos bancos centrais e são os detentores da emissão de moeda. Reginald McKenna, presidente do Banco da Inglaterra do Interior, cita, abre aspas, aqueles que criam e emitem o dinheiro e o crédito dirigem as políticas governamentais e controlam o destino do povo. Fecha aspas. A London Financial Times, em 26 de setembro de 1921, revelou que naquele tempo, abre aspas, meia dúzia de homens no topo dos 5 grandes bancos poderiam derrubar toda a estrutura financeira governamental, abstendo-se de renovar os títulos do tesouro. Fecha aspas. Então, os bancos centrais se tornaram a arma perfeita para a dominação total do sistema financeiro dos países. E os banqueiros já entenderam isso no passado. Antes da gente iniciar com a história do Fed, sobre a explicação também do próprio Fed e dos bancos centrais, a gente precisa entender alguns conceitos importantes. O que é lástrimo e empréstimo baseado em reserva fracional. Então, o lastro é algo que dá a possibilidade de imprimir dinheiro. A moeda possui um lastro, ou deve possuir um lastro baseado em uma riqueza tangível.
Para ser lastro de moeda, né, ou algo que precisa para lastrear uma moeda, para dar garantia, confiança a essa moeda, o lastro precisa atender a algumas características. 1. Precisa ser quantificável, ou seja, eu preciso conseguir determinar o quanto que eu tenho desse lastro. 2. Precisa estar sob custódia própria, ou seja, está disponível para ser usado. 3. Precisa ter um valor intrínseco, exemplo, ouro, prata, etc. 4. Liquidez, ou seja, ele precisa ser facilmente convertido em dinheiro ou outro ativo. E 5. Ser estável. Isso significa não sofrer grandes variações de preço rapidamente. E empréstimo baseado em reserva fracional ou empréstimo sem lastro é, de forma simples, emprestar mais dinheiro do que se tem em caixa. Uma pequena fração e às vezes nenhuma fração dos depósitos bancários tem lastro em moeda corrente disponível para o saque. 1907. Os banqueiros internacionais criaram uma série de pânicos para demonstrar poder. John Pierpont Morgan, nascido nos Estados Unidos, mas educado na Inglaterra e na Alemanha, era profissional na criação de pânicos artificiais. Curiosidade: o deputado Louis McFadden, um banqueiro que chefiou por uma década a Comissão de Operações Bancárias e Moeda da Câmara, e muitos outros, consideram Morgan o principal agente americano dos Rothschild. O Morgan teve um papel fundamental na difusão de rumores sobre a insolvência do Knickerbocker Bank e da Trust Company of America, rumores esses que desencadearam o chamado Pânico de 1907. Nós veremos nomes importantes que vão estar conectados nessa história. Atentem-se. Paul Warburg veio para os Estados Unidos junto com seu irmão Felix em 1902. Paul Warburg se casou com Nina Lieb, filha de Solomon Lieb, da Kuh, Lieb & Company. Essa Kuh, Lieb & Company era uma firma de operações bancárias internacional privada. O seu irmão, Felix, se casou com Frieda Schiff, filha de Jacob Schiff. O poder por trás da Kuh, Lieb & Company. Os Schiff e os Rothschild compartilhavam uma casa dupla em Frankfurt. O Schiff comprou sua parte na Kuh, Lieb & Company com o dinheiro dos Rothschild. O Paul e o Felix Warburg se tornaram sócios da Kuh, Lieb & Company. No ano do Pânico de 1907, impulsionado por Morgan, Paul Warburg passou boa parte de seu tempo escrevendo e dando palestras sobre a necessidade de uma reforma bancária. Trabalhando com o mesmo estava Nelson Aldrich, o corretor de Morgan no plenário do Senado. A filha de Aldrich, Abby, se casou com John D. Rockefeller Jr., o filho do patriarca da família Rockefeller, John D. Rockefeller. Quantos nomes para se memorizar, mas eles serão importantes. Jacob Schiff vai para Nova York com o objetivo de comprar ações de um grande banco para gradualmente conseguir o controle sobre o sistema financeiro americano. Ele comprou cotas de participação em uma empresa chamada Kuh, Lieb & Company. O mesmo também precisava da cooperação de peixes grandes do segmento bancário norte-americano. Ele ofereceu ações europeias de alto valor para distribuição no mercado americano. Então, Schiff se tornou padrinho de homens como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie e Edward Harriman. Financiou a Standard Oil Company, as ferrovias Union Pacific Railroad e Southern Pacific Railroad e o Império de Aço de Carnegie, com a Carnegie Steel Company. O Schiff detinha o controle da comunidade bancária de Wall Street, que incluía os Lehman Brothers, Goldman Sachs e outros grupos. Em outras palavras, o Schiff era o chefe do mercado financeiro de Nova York. O Jacob seduziu os parlamentares a bypassar a Carta Magna estadunidense e passar o controle para os banqueiros. Para fazer isso, ele precisava que o Congresso americano promulgasse uma lei específica e de um presidente que assinasse o projeto de lei. JP Morgan, que circulava nos altos escalões do governo americano, procurava um futuro presidente que apoiasse a ideia de criar um banco central privado. Lembrando que a ideia do Banco Central nos Estados Unidos era uma ideia que vinha sendo demonizada há muito tempo pelos presidentes Garfield, Andrew Jackson e Abraham Lincoln, em certa parte também. Então, o JP Morgan conheceu Woodrow Wilson. Nelson Aldrich se tornou líder da Comissão Monetária Nacional, composta de fiéis a JP Morgan. Essa comissão estudava e recomendava ao Congresso americano mudanças no sistema bancário do país. Após a comissão ter sido instalada, Aldrich embarcou em um tour de 2 anos pela Europa para consultas com os bancos centrais da Inglaterra, Alemanha e França.
Após sua volta, em 1910, Aldrich se reuniu com alguns homens ricos em um vagão ferroviário privado onde partiram para uma ilha. A viagem secreta para Jekyll Island. Aldrich expediu convites confidenciais a Harry P. Davison, da JP Morgan Company, Frank A. Vanderlip, um agente dos Rockefeller e presidente do National City Bank, Abram Piatt Andrew, secretário adjunto do Tesouro, Benjamin Strong, da Morgan's Bankers Trust Company, e por fim, Paul Warburg. Todos esses partiram em uma das viagens mais secretas dos Estados Unidos para conspirar contra o povo. O seu destino? Jekyll Island, localizada na costa do estado da Geórgia. O segredo dessa reunião foi tão grande que os participantes foram instruídos a usarem apenas seus primeiros nomes para evitar que serviçais e criados descobrissem suas identidades. Frank Vanderlip, agente dos Rockefeller, admitiu em suas memórias, abre aspas, a despeito das minhas opiniões sobre o valor social de dar mais publicidade aos assuntos das corporações, houve uma ocasião, perto do fim de 1910, em que eu agi de maneira tão secreta, em verdade tão furtiva quanto qualquer outro conspirador. Não creio que seja nem um pouco exagerado considerar que nossa expedição à ilha secreta de Jekyll foi a ocasião da concepção efetiva do que se tornaria depois o Federal Reserve System. Fecha aspas. Lembrando que a época dessa viagem foi de 1910. Bom, o que foi discutido nessa reunião foi a intenção de reintroduzir um banco central privado para controlar o dinheiro dos Estados Unidos. Dessa reunião, se obteve a conclusão do relatório da Comissão Monetária e o projeto de lei de Aldrich. Warburg deixou claro que o nome Banco Central deveria ser evitado a qualquer custo. Porém, Aldrich insistiu que seu nome estava associado nas pessoas a uma reforma bancária e que levantaria suspeitas um projeto que não tivesse seu nome. O projeto de lei de Aldrich não passou no Congresso. Dizia-se que essa lei era o plano de Wall Street, que significaria um novo pânico financeiro. Porém, os conspiradores tinham uma carta na manga. Seu nome era Woodrow Wilson. Sua campanha foi financiada pelos banqueiros de Nova York como o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Bernard Baruch, filântropo e financista, doutrinou Wilson em 1912. William Jennings Bryan, assessor de Andrew Jackson, não sabia da doutrinação de Wilson e apoiou sua candidatura. Os líderes democratas prometeram que, se eleitos, não estabeleceriam um banco central. Curiosidade: Andrew Jackson, que presidiu os Estados Unidos, foi um ferrenho opositor no passado aos bancos centrais. O mesmo chamava os bancos de covil de ladrões e víboras e prometeu expulsá-los do país. Com Wilson eleito, JP Morgan, Warburg e Baruch apresentaram um novo projeto de lei, que Warburg denominou Federal Reserve System. O Partido Democrata gritou louvores e apontou o projeto como totalmente diferente da lei de Aldrich, que era praticamente idêntica nos seus aspectos. A derrocada da economia americana e do mundo. Em 22 de dezembro de 1913, às 11 horas da manhã, apoiada pelo presidente Wilson, o Federal Reserve Act foi aprovado. Em conjunto, semanas antes da promulgação do ato, o Congresso aprovava uma lei que criava o imposto de renda progressivo, o segundo ponto programático de um manifesto comunista de Karl Marx. Em simples palavras, os cidadãos dos países devedores eram garantidos empréstimos. Depois da votação de lei do Federal Reserve, o deputado Charles A. Lindbergh declarou ao Congresso, abre aspas, esta lei estabelece o truste mais gigantesco da Terra. Quando o presidente assinar, o governo invisível do poder financeiro, cuja existência foi provada pela investigação do truste do dinheiro, será legalizado. Este é o projeto de lei de Aldrich disfarçado. A nova lei criará inflação toda vez que os trustes desejarem inflação. Fecha aspas. Mas afinal, qual é o poder do Banco Central americano? O Federal Reserve controla a oferta de dinheiro e as taxas de juros e, portanto, manipula a economia inteira, criando inflação ou deflação, recessão ou prosperidade e fazendo com que o mercado de ações suba ou caia ao seu bel prazer. Ele dá poder a quem o controla de criarem ciclos alternados de expansão e de quebra. Possibilita que os que conhecem como o mecanismo funciona ganhem grandes quantias de dinheiro e permitem que os conspiradores controlem a economia e centralizem ainda mais o poder. Ao contrário do que muitos pensam, o Fed não é uma instituição do governo.
apenas trabalha em certa parceria. Na verdade, ele é um banco privado e que deu um superpoder aos Estados Unidos, o de imprimir dinheiro quanto quisesse. Com a chegada do Fed, o mesmo passou a ser o único banco responsável pela produção de dólares sem lastro. O Fed é tão poderoso que o deputado Wright Patman, na época presidente da Comissão de Operações Bancárias da Câmara, sustenta. Abre aspas. Nos Estados Unidos de hoje, temos na prática 2 governos. Temos o devido governo constituído e um governo independente, sem controle e sem coordenação no Federal Reserve System, exercendo os poderes financeiros que são reservados ao Congresso pela Constituição. Fecha aspas. Com essa frase e uma análise dos fatos, podemos concluir que o Fed não é controlado por presidentes, deputados nem secretários do Tesouro. O Fed é que os controla. De forma curiosa, o Federal Reserve System jamais foi auditado e resistiu firme a todas as tentativas de Wright Patman de fazer uma auditoria. Mas como o Fed cria dinheiro do nada? Primeiro nós temos os chamados bonds ou letras do tesouro, que basicamente são promessas de pagamento. As pessoas compram esses títulos para garantir uma taxa de juros segura no resgate futuro. Ao final do prazo do papel, o governo repaga o valor principal, mais os juros, e então o título é destruído. O Comitê Federal do Mercado Aberto aprovou a compra de letras do Tesouro Americano no mercado aberto. Esses títulos são comprados pelo Banco Central americano. O mesmo paga pelos títulos com créditos eletrônicos emitidos em favor do banco vendedor. Os créditos não têm origem e muito menos lastro. São criados e os bancos os usam como reservas. Segundo a prática da reserva fracionada, os bancos podem emprestar 10 vezes mais do que o valor efetivo de suas reservas e com juros, conseguindo fazer dinheiro do mais absoluto nada e recebendo pelos empréstimos. O sistema de reserva fracionada permite que aos bancos não ter lastro em caixa equivalente aos depósitos dos clientes. Por exemplo, se o Fed adquirir $1 milhão em títulos, esse valor se transforma em 10 milhões. Ele simplesmente aciona sua gráfica e imprime os outros 9 milhões e começa a emprestar o dinheiro a juros no mercado. Isso expande a quantia de dinheiro em circulação e amplia o crédito e o consumo, levando as pessoas a comprarem e a gastarem mais, inflando as estatísticas de crescimento nacional. Diferentemente da emissão de moeda nacional feita pelo Tesouro, onde cada dólar impresso valeria exatamente o próprio dólar, o Fed cria e empresta dinheiro ao governo cobrando juros. Hoje, praticamente todos os países do planeta têm um banco central para controlar a sua economia e que também se utiliza de um sistema de impostos como garantia do dinheiro que emprestam, se inspirando no pioneiro do mundo, Bank of England. Tá, mas quem manda no Fed? Os membros do conselho diretor do Fed são indicados pelo presidente para mandatos de 14 anos. A sua posição é mais importante do que secretários de governo. As indicações não são debatidas pelo Senado, são aprovadas de modo rotineiro. Mas, como na Europa, Estados Unidos e em outros países, esses homens são apenas laranjas, colocados lá a mando dos banqueiros internacionais que financiam as campanhas políticas de ambos os partidos políticos. Podemos imaginar quem realmente manda no Fed. A Grande Depressão de 1929. As guerras mundiais contribuíram para a impressão de dinheiro. Ora, não se faz guerra sem dinheiro. Indo para o ano de 1920, o Fed manteve juros baixos e uma política de crédito fácil, incentivando empréstimos para investimentos na bolsa de valores. E isso levou a um crescimento exagerado da especulação no mercado de ações e um aumento no uso de compras de ações a crédito. Ou seja, os investidores podiam comprar ações com apenas 10% do valor pago e o restante financiado. Isso inflou artificialmente o preço das ações, criando uma bolha especulativa. O Fed combateu o crescimento desenfreado da especulação de 28 a 29, elevando a taxa de juros. Logo, o crédito ficou mais caro, o que reduziu os investimentos. Os investidores que compraram as ações a crédito não refinanciaram suas dívidas, que resultou em uma massiva venda de ações, causando a quebra da bolsa. O crash de 29 ocorre quando milhões de ações foram vendidas em pânico, que resultou no colapso dos preços. Após o colapso, o Fed não injetou liquidez no sistema bancário, fazendo com que muitos bancos falissem, que depósitos fossem perdidos, resultando em falências bancárias e os bancos parassem de emprestar dinheiro.
Cerca de 7.000 bancos faliram entre os anos de 1930 e 1933. O presidente Franklin D. Roosevelt cedeu aos mandamentos do que controlam o sistema financeiro, confiscando todo o ouro em poder das pessoas e aplicando sanções aos que não entregassem. Disso surge o Fort Knox, responsável por, teoricamente, guardar uma fortuna em barras de ouro. Porém, o mesmo nunca foi auditado e tem suspeitas de que há pouco ou nenhum ouro guardado. Esse teria sido teoricamente enviado aos bancos europeus como garantia de empréstimos feitos pelos agentários ao governo dos Estados Unidos. Dólar, moeda mundial e fiduciária. Eu poderia parar o vídeo por aqui, mas vou oferecer mais algumas informações que vão explicar como o dólar se tornou uma moeda mundial e o porquê de tantas crises econômicas vêm ocorrendo, pois constatamos como o Fed trabalha e que o mesmo foi responsável pela crise de 29. Em 1944, tivemos a Conferência de Bretton Woods em New Hampshire, Estados Unidos. A partir daí, ocorria a paridade fixa entre dólar e ouro, e também estabeleceu como dólar como moeda mundial. A partir daí, as outras moedas do mundo estariam atreladas ao dólar. Os países estavam acelerados para adquirir dólares e os Estados Unidos, ouro. O dólar, teoricamente, seria lastreado em ouro em uma taxa fixa. Em 1971, sob o governo de Richard Nixon, o governo americano encerra a conversibilidade do dólar em ouro. A partir daí, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária, ou seja, deixou de ser atrelado a um ativo físico, nesse caso o ouro, e passou a ter valor baseado apenas na confiança do mercado. Quem matou John F. Kennedy? O que isso tem a ver com o Fed, sistema financeiro e bancos centrais? Bom, isso eu vou deixar para suas próprias interpretações. Aqui eu vou dar somente informações. No dia 30 de junho de 1963, o presidente Kennedy promulgou a Ordem Executiva número 11.110, que retirava o poder do Fed de emprestar dinheiro a juros ao governo federal. Essa ordem restaurou ao Departamento do Tesouro o poder de emitir dinheiro sem passar pelo Fed e sem a cobrança de juros. O dólar deixou de ser nomeado Federal Reserve Note e passou a ser emitido como United States Note. 5 meses depois, em 22 de novembro de 1963, Kennedy foi assassinado em Dallas por Lee Oswald. Esse, por sua vez, foi morto a tiros por Jack Ruby no dia em que daria seu primeiro depoimento público sobre o caso. Essa ordem foi anulada pelo presidente Lyndon Baines Johnson. O poder opera nas sombras.